vamos começar numa ordem aqui correta. A eletrização por atrito, que é a primeira forma que eu vou mostrar para vocês aqui, é a maneira mais antiga que nós descobrimos de eletrizar. Ela simplesmente vem do atrito, de esfregar uma substância na outra, ok? Então, por exemplo, se eu pegar um bastão de plástico e esfregar ali num pedaço de pele, isso várias vezes, a gente vai eletrizar esse bastão de plástico pelo processo chamado atrito. Como é que eu descubro que isso está eletrizado? Aproximando o bastão ali perto de papel picado. E aí o que acontece com papeizinhos picados? Eles grudam no bastão, certo? Então essa foi a primeira observação histórica que nós temos do processo de eletrização por atrito. Uma maneira muito fácil também de você descobrir isso em casa. Pega um pente, por exemplo, de plástico e passa no cabelo seco. As garotas de cabelo comprido vão perceber isso melhor. Você passa o pente no cabelo, mas os rapazes também podem fazer isso. E depois coloca o pente perto do papel picado. O que vai acontecer com os papéis? Vão ficar grudados no pente. Ou seja, o pente ficou eletrizado. Mas como a eletrização ocorre por atrito? Nesse processo, o que vai acontecer? Na eletrização por atrito, o atrito gera uma ação mecânica entre as partículas que compõem o bastão e a pele ali. Nesse processo de atrito, uma das substâncias vai perder elétrons e outra vai ganhar elétrons. Quem perde elétrons fica eletrizado positivamente, porque seus átomos perdem elétrons. Quem ganha elétrons fica eletrizado negativamente. Então, nesse processo de eletrização, um corpo perde elétrons enquanto o outro ganha elétrons. Repetindo, quem perde fica eletrizado positivamente. Quem ganha elétrons fica eletrizado negativamente. Ok? E nessa tabela que eu mostro para vocês aqui, nós temos uma tabela onde já está organizado, ok? Quais são os materiais que têm mais tendência a perder elétrons e quais materiais têm mais tendência a ganhar elétrons. Por exemplo, eu tenho aqui o vidro, a mica, a lã, a seda, o papel, a madeira, o âmbar, o ebonite, o enxofre e o plástico. É claro que existe muito mais substância do que isso, né? Mas aqui só temos alguns para ilustrar para vocês. Essa série de materiais que eu montei aqui para vocês é chamada série triboelétrica. Tribo vem da expressão grega que significa esfregar, atritar. Elétrico, então, esfregando, eletrizando, certo? Se eu esfregar aqui, por exemplo, o vidro com a mica, o que vai acontecer? O vidro, ele tem mais tendência a perder elétrons do que a mica. Então, como ele tem mais tendência a perder elétrons, o elétron passa do vidro para a mica. Como é que fica o vidro, então? Positivo. E a mica fica o quê? Negativo. Se eu esfregar agora o vidro com papel, mesma coisa. O vidro atritado com papel, o vidro tem mais tendência a perder elétrons e ficar positivo. O papel tem mais tendência a ganhar elétrons e ficar, então, negativo. Mas e se eu esfregar agora o papel com o âmbar, por exemplo? Papel e o âmbar aqui. Certo? O que vai acontecer? O papel tem mais tendência a perder elétrons do que o âmbar e o âmbar tem mais tendência a ganhar elétrons do que o papel. Então o papel vai ficar, nesse caso, eletrizado positivamente, quando eu esfregar com o âmbar, e o âmbar vai ficar eletrizado negativamente. Se eu esfregar agora o âmbar com enxofre, por exemplo, o que vai acontecer? O âmbar tem mais tendência a ficar o quê? Positivo, porque ele tem mais tendência do que o enxofre a perder elétrons. Então ele fica positivo. E o enxofre vai ficar negativo, porque ele tem mais tendência a ganhar elétrons. Entendeu essa ordem que eu coloquei aqui? Nessa ordem, então, nós temos uma tendência diferenciada entre os materiais. Por que que isso acontece? Porque os materiais diferentes são feitos de átomos e moléculas diferentes. Cada um deles tem uma estrutura molecular e atômica também diferente. Resultado, número de prótons, número de elétrons, distância dos elétrons aos núcleos, estrutura molecular organizada, não organizada. Tudo isso acaba favorecendo com que alguns materiais percam elétrons com mais facilidade e outros ganhem elétrons com mais facilidade. Vou fazer uma pequena comparação com vocês aí para você entender essas diferenças. Por exemplo, se nós pegarmos os elementos químicos que compõem toda a tabela periódica que nós conhecemos, nós temos alguns materiais ali que são chamados metais. Outros são chamados não metais e alguns estão ali como semimetais, certo? Desses materiais, metais, não metais, semimetais e até os gases nobres ali, nós temos materiais que têm mais facilidade de perder elétrons e materiais que têm mais facilidade de ganhar elétrons. Vou pegar um exemplo. Na tabela periódica, nós temos os elementos que fazem parte do grupo 1, ou também chamado família 1A. Esses elementos, eles só têm um elétron na camada de valência, que é a camada mais externa do átomo. Se eu pegar os elementos da família 7A, que é do grupo 17, eles têm 7 elétrons na última camada. Ou seja, a camada de valência está cheia de elétrons. Então pensamos comigo. Eu tenho um átomo que tem pouco elétron na última camada, outro átomo que tem bastante elétrons na última camada.
Por que um tem pouco, por que outro tem muito? Quem tem pouco é porque é menos atraído. Quem tem muito é porque é mais atraído. Vou fazer uma analogia meio esdrúxula, mas dá para entender assim. Você passa na frente do restaurante, só tem um carro estacionado ali na hora do almoço. Você pensa que você vai parar para comer, né? Passa no restaurante, tem 500 carros parados no estacionamento. O que você pensa? Qual restaurante deve ser melhor? Aquele que tem 500. É ou não é? Você pensa, tem muita gente ali porque a comida é melhor, certo? Então quer dizer que o átomo que tem mais elétrons ali na camada de valência é um átomo que atrai elétrons com mais força para o núcleo. Já o outro átomo que tem menos elétrons, ele atrai com menos força. Quando aproxima esses dois átomos, o que vai acontecer? Um atrai elétrons com facilidade, outro atrai elétrons com menos facilidade. O que vai acontecer? Um tem mais facilidade de perder, outro tem mais facilidade de ganhar. Entendeu o que eu acabei de falar? Então aquele que tem pouco, perde para aquele que tem mais. Resultado, elementos químicos diferentes têm propriedades de manter os seus elétrons também de forma diferente. Os químicos chamam isso de eletronegatividade ou também de eletroafinidade. Na física, basta saber isso. Nós temos materiais que têm mais tendência a perder elétrons e materiais que têm mais tendência a ganhar elétrons. Entenderam? Então, no processo de atrito, esfregou duas substâncias, um perde elétron, o outro ganha. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Bom, outra forma de eletização que é comum de acontecer, a eletização por contato, tá? Tem uma brincadeira muito comum que as pessoas fazem às vezes, tá? De pegadinha com um colega, que é chegar, por exemplo, mexer numa tomada e fazer de conta de um choque. Já viram esse tipo de coisa? A pessoa encosta a tomada, dá uns berros, a pessoa do lado leva um susto. Certo? Bom, isso é eletrificar-se com contato. Bom, se você está na dúvida, bota o dedo. Não precisa pôr o dedo não, tá, gente? Certo? Você pode eletrizar simplesmente colocando em contato. Vamos imaginar aqui meus corpos em situação que eu estou representando aqui. Ó. Eu tenho um corpo A e um corpo B. O que nós vemos neles? O corpo B, eu não tenho nenhuma carga em excesso aqui. Não significa que não tenha carga. Eu só não desenhei cargas em excesso. Então significa que cada carga positiva aqui está sendo anulada por uma carga negativa. Porque o corpo é feito de átomos e átomos têm carga, não tem? Só que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então ele está neutro aqui. Só que olha o corpo A. O corpo A tem cargas em excesso. Quantas cargas em excesso aqui tem? 4 cargas positivas. O que acontece quando eu toco o corpo A com o corpo B? Nós temos uma diferença de carga ali, não temos? Então, essa diferença, ela tende ao estado de equilíbrio. Então, quando eu toco o corpo A no corpo B, olha o que vai acontecer. Há uma migração de carga de um corpo para o outro. É claro que muita gente pode pensar que aconteceu o seguinte, cargas positivas saíram de A e foram para B. Na verdade, acontece o seguinte, o corpo B não tinha número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas? E o corpo A não tinha excesso de cargas positivas? Quando eu toco o corpo A com o corpo B, o que o corpo A faz? Ele puxa elétrons para ele. Por que ele puxa? Porque ele tem carga, o outro está neutro. Então as cargas positivas atraem quem aqui? As cargas negativas. Então elétrons migram daqui para cá, certo? Mas quando o elétron sai daqui e migra para cá, ele não anula uma carga positiva? Então diminui a quantidade de carga positiva aqui, não é? Mas ele deixa um próton sozinho lá. Então sobe uma carga positiva. Outro elétron migrou para cá, anula um positivo aqui, sobra outro aqui. No final, quando os elétrons de B migram para A, é como se as cargas positivas fossem de A para B. Ou seja, o meu sistema tende a um estado de equilíbrio. Os elétrons migram de um corpo para outro, por quê? Para tentar alcançar um estado de equilíbrio. Aliás, alcançar estado de equilíbrio na física é muito importante entender isso. Nós temos vários sistemas dentro da física em que todo sistema tende ao estado de equilíbrio. Vou te dar um pequeno exemplo. Temperatura. Se eu tenho 2 ou mais corpos que estão com temperaturas diferentes, o que acontece se eu colocar esses corpos em contato? Vai manter a diferença de temperatura? Não. O que está mais quente tende a esfriar, o que está mais frio tende a esquentar. Nesse caso, não são elétrons que migram de um corpo para outro, a gente chama de calor. Energia térmica passa de um corpo para outro. E até quando esse calor flui de um corpo para outro? Até o sistema entrar em equilíbrio térmico. Então, o sistema diferente tende ao estado de equilíbrio. Se nós pegarmos agora caixas d'água, é um outro exemplo que eu posso citar. Se eu pego uma caixa d'água está cheia, outra caixa d'água está vazia, e eu ligo um cano de uma caixa d'água até outra, eu não posso fazer a água passar de uma caixa para outra? De onde para onde? Daquela que está com nível mais alto
para aquela que está no nível mais baixo. Até quando essa água flui de uma caixa para outra? Até igualar o nível. Ou seja, até as duas caixas estarem em um estado de equilíbrio. Isso mostra para nós, então, que os fenômenos da natureza tendem a um estado de equilíbrio quando há diferença. Basta você colocá-los em contato. Até mesmo diferença de pressão. Se eu tenho um ambiente aqui, está sob alta pressão, e eu tenho aqui outro ambiente, está sob baixa pressão, se eu abrir a válvula que abre o contato entre os dois ambientes, o que vai acontecer? O gás que está sob alta pressão passa para o ambiente que está com baixa pressão. Até os dois ficarem à mesma pressão. Então, como eu estou citando vários exemplos para vocês, entendo que a natureza tende ao estado de equilíbrio. E é o que acontece aqui. Quando eu pego um corpo eletrizado, coloco ele em contato com o corpo neutro, ambos tendem ao estado de equilíbrio. Aí se pergunta, professor, mas professor, e se os dois corpos estiverem assim? Um tiver positivo, o outro tiver negativo, e eu colocar os dois em contato, vai tender também ao estado de equilíbrio? Vai. Aí é que está a jogada da coisa. Se eu tenho um positivo e coloco em contato com outro negativo, os dois também tendem ao estado de equilíbrio. Como? Calculando uma média. Vamos imaginar que eu tenha dois corpos idênticos aqui, certo? E esse corpo à direita e esse corpo à esquerda têm cargas diferentes. Por exemplo, vamos supor que isso aqui tem uma carga de mais Q, é o valor da quantidade de carga que eu dou a ele. E o outro tem uma quantidade de carga de menos 2Q. Ou seja, em módulo ele tem o dobro desse valor, certo? Só que ele é negativo. O que acontece se eu colocar esses dois corpos em contato? Se os dois corpos são iguais em tamanhos, eles tendem a um estado de equilíbrio. Como é que eu calculo esse equilíbrio? Somo a carga total e vou dividir por quanto? Por duas partes iguais. Vou pegar mais Q com menos 2Q e vou dividir por quanto? Por 2. Quanto que é mais Q com menos 2Q? Dá menos Q dividido por 2. Ou seja, cada corpo vai ficar com quanto? Menos Q sobre 2. Ambos ficam com cargas iguais no final. E por que os dois ficaram negativos no final? Porque eu tenho mais carga negativa do que carga. Ao igualar os dois, fica negativo. Fazendo uma analogia também meio grosseira, mas dá para entender. Imaginem que uma pessoa tem dinheiro e a outra tem dívida, certo? Ok? Certo? Só que a dívida é o dobro do que o outro tem dinheiro, né? Aí junta os dois. Vai ter dinheiro ou vai ter dívida? Por quê? Porque a dívida é maior que o saldo positivo aqui, né? Entendeu o que eu acabei de falar? Certo? Então assim, se eu tenho uma pessoa com dinheiro e uma pessoa falida, duplamente falida, né? Os dois se casam, ficam os dois falidos, né? Certo? Ficam os dois devendo, né? Ok? Então, agora é claro, se aqui fosse só menos Q e aqui mais Q, quanto daria? Zero, porque mais Q com menos Q dá zero. Dividir por 2 vai dar zero. Então, se eu tenho no meu saldo bancário lá 10 mil reais, tá? Me caso com uma garota que tem 10 mil reais de dívida do banco, né? No final, somos dois zerados, né? Se eu juntar meu dinheiro com o dela, certo? Gente, alguma dúvida sobre isso aqui? Beleza? Então, a elitização por contato, a tendência é ficar os dois iguais, tá? Uma elitização por contato bastante comum que acontece no nosso dia a dia, ele vem de uma elitização por atrito anterior. Já devem ter notado que quando você anda no shopping center, às vezes você encontra um amigo teu, uma amiga sua e vai cumprimentar a pessoa, leva choque? Já sentiram isso já? Já? Então o que acontece ali? Você estava caminhando pelo shopping center e o shopping center tem um sistema de ar-condicionado. Esse sistema de ar-condicionado retira a umidade do ar, aí o ar fica seco. O ar, quando ele fica seco, ele eletriza as pessoas que passam por ele com grande facilidade. Elitização por atrito. E esse movimento que a pessoa tem naquele ambiente, tá, deixa o corpo da pessoa eletrizado. Quando ela encontra outra pessoa, a outra pessoa pode estar com uma quantidade de carga diferente da dela, certo? Na hora que ela encosta na pessoa, ocorre elitização por contato. Nesse caso, vai migrar carga de um corpo para o outro. Elétrons migram, por exemplo, daqui para cá, certo? Para deixar ele negativo. Então, nesse movimento de carga elétrica, de uma vez que acontece, é aquele choque que você leva. Uma elitização por contato. Tá? Beleza? Assim, quando a pessoa leva um choquinho, fala assim, nossa, que experiência chocante, certo? Tá? Encontrar com você é levar um choque, certo? Literalmente. O corpo A deixou então o corpo B eletrizado com carga de mesmo sinal, tá? Na elitização por contato, sempre no final o sistema tende a ficar com o mesmo sinal, porque ele tende ao estado de equilíbrio.